amigos que nos acompanham para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Estamos dentro do tema geral, Evangelho de João, Palavra, Vida e Edificação. Chegamos à mensagem de número 14, cujo título é Nascer do Espírito é nascer do alto. A leitura da Bíblia, João, capítulo 3, versículos de 1 a 8. De fato, irmãos, nós estamos vivendo um momento único. Estamos chegando no final da conferência, mas estamos voando cada vez mais para o alto. E todas as nossas reuniões, sejam aqui no auditório, como nas pequenas reuniões, irmão, nós estamos em festa em todo lugar. Por isso, irmãos, o Senhor quer introduzir o homem na sua festa. O pai e o filho viviam em constante festa, eles viviam felizes. Eles tinham, um era prazer do outro, e agora Ele nos convidou para participar dessa festa. Infelizmente, os religiosos não entenderam, mas graças a Deus, hoje no final dos tempos, a igreja está sendo introduzida nessa festa, nessa alegria. No final do capítulo 2, versículos 23 até 25, diz assim: estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu evangelho. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Eu já comentei isso em uma das mensagens, de que muitos creram por causa dos sinais, por causa dos milagres. E, irmãos, é melhor não crer somente porque você viu o sinal, você viu o milagre. Irmão, melhor você crer quando a palavra chega até você. Receba a palavra com um coração adequado, e assim a palavra entrará em você e frutificará. Portanto, irmãos, a fé vem pelo ouvir, Romanos, ali 14, 17, a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Por isso, quando nós identificamos que essa palavra é de Cristo, irmãos, não duvide, seja simples, obediente, receba a palavra como palavra de Deus, como de fato é a palavra de Deus. Essa palavra vai operar eficazmente na sua igreja, na nossa vida. E a nossa natureza humana não é confiável. Por mais que nós tenhamos muitos anos na igreja, somos cristãos há muito tempo, tivemos muitas experiências, temos muito conhecimento bíblico, mas ainda assim o homem não é confiável por causa da sua própria natureza caída. Mas graças a Deus nós temos uma solução. Nós podemos nos encher da palavra de Cristo. Em nós mesmos não somos confiáveis, mas se nós permitirmos que Cristo nos encha da realidade divina, nós seremos confiáveis. Então, que o Senhor possa continuar nos fazendo entrar pela imersão da palavra, inculcar a palavra de Deus, para que o Senhor possa nos encher de realidade e assim Cristo governar a nossa vida. Vamos entrar no capítulo 3 de João. Capítulo 3, versículos 1 e 2. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos,
um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Então, primeiramente, é importante nós conhecermos quem era Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, era um membro do sinédrio, da liderança religiosa e política do povo judeu. Ele era um homem muito religioso, de moralidade elevada, era uma pessoa culta e gozava de boa reputação entre os líderes judeus. Vamos ler um pouco, mesmo que seja algo que aconteceu depois desse encontro, sobre Nicodemos, porque é importante nós conhecermos quem era Nicodemos. Então vamos para João 7. João 7, depois que o Senhor Jesus, no versículo 37 até 39, levantou-se no último dia da festa e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quando terminou de falar, no versículo 40, daí para frente nós começamos a perceber quem era Nicodemos. Então os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. O povo, vendo o que Jesus fazia e como a palavra dele saía com poder, alguns dentro do povo diziam: este é verdadeiramente o profeta prometido, por Deus lá no tempo de Moisés. E outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Em outras palavras, da Galileia pode vir Cristo? Pode vir um profeta? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, donde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Antes disso, no versículo 32, os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Quer dizer, os fariseus, juntamente com os principais sacerdotes, se juntaram e enviaram guardas para prender a Jesus. Versículo 45, aí esses guardas voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e esses lhes perguntaram: por que não o trouxeste? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Jamais alguém falou como este homem. A sua palavra saía da sua boca com poder. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura, creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Como se dissesse, nenhuma pessoa importante creria em Jesus.
nem entre os principais sacerdotes, nem entre os fariseus. No entanto, Nicodemos era um dos fariseus, certo? Um dos líderes dos fariseus. Quanto a esta plebe, que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para sua casa. Então, irmãos, aqui nós vemos um contexto para conhecermos um pouco mais a respeito de Nicodemos. Embora Nicodemos tivesse sido um dos fariseus, fazia parte da liderança do Sinédrio, mas ele era diferente. Ele é diferente dos outros, né? Ele era justo, era honesto, tá? E também vamos olhar para João 19, isso já após a morte de Cristo. João 19, versículo 39. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus da preparação para o sepulcro. 100 libras de um composto de mirra e aloés são cerca de 34 quilos. 34 quilos. É algo de muito valor. Custava muito essas 100 libras de nardo. Isso mostra o quanto Nicodemos estimava o nosso Senhor Jesus. Provavelmente também seja por ele não ter conseguido demover o sinédrio, a liderança, os fariseus, os principais sacerdotes, de não condenarem a Jesus e não matarem a Jesus. Ele era um voto vencido. Então, por remorso, ele recompensa levando 100 libras de nardo. Então, vamos voltar para João capítulo 3, para ver esse encontro, o primeiro encontro de Nicodemos para com o Senhor Jesus. Ele foi ter com o Senhor Jesus de noite, meio que escondido. Ele não podia ir publicamente, porque os seus companheiros, os seus pares, não iriam concordar. Ele seria criticado pelos fariseus e também pelos do sinédrio. Provavelmente pelo seu status de líder dos judeus, e que ele sabia que os companheiros dele não concordavam. Ele não quis tornar pública a sua visita a Jesus. Então Nicodemos disse para Jesus no versículo 3. A isto, versículo 2. Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Irmãos, Nicodemos havia alcançado um nível de padrão humano muito elevado. Ele era alguém respeitado, ele era alguém idoso, porque quando ele falou em versículo 4,
perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Provavelmente era porque ele já estava velho. E você, quantos anos você acha que Jesus tinha na época? Por volta de 30 anos. 30 anos de idade. E ele já era velho. Eu não sei qual a idade é considerado velho naquela época. Pelo menos hoje, né? A partir de 60 anos já é considerado idoso. Se bem que hoje 60 anos ainda está jovem, né? Porque eu já tenho mais de 70, né? Ainda me considero um jovem. Até pouco tempo atrás, hoje já não, algum tempo atrás, eu ficava na fila de idosos para subir no avião. As funcionárias me falavam que essa fila é só para os idosos. Me tiravam da fila. Mas Nicodemos provavelmente tinha em torno de 60 anos. E ele se humilhar e falar dessa maneira com Jesus que tinha 30 anos, é porque ele viu alguma coisa. Ele viu alguma coisa que Jesus tinha, que ele não podia alcançar. Então ele queria saber de Jesus, o que Jesus tem, para ele também aprender, para ele também poder ser como Jesus, né? Então, aí Jesus que disse, né? Ó Senhor Jesus, ele ainda chama Jesus de mestre, Rabi. Aí versículo 3, a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É uma resposta muito estranha para Nicodemos. Nicodemos era um exemplo de um homem de um padrão muito elevado, moral, culto, no topo da sociedade. Provavelmente ele buscava aprender com Jesus algum ensinamento que ainda lhe faltava, que pudesse ele também fazer os sinais que Jesus fazia. Ele queria aprender, ele queria ter, né, fazer isso que Jesus fazia. Então Jesus lhe respondeu: em verdade, todo homem, seja culto ou seja inculto, seja moral ou imoral, precisava ter um novo nascimento pela vida de Deus para ver o reino de Deus. Então, irmãos, João, ele tem essa característica. Ele não está preocupado, irmãos, a nos levar para meros ensinamentos bíblicos, para alcançarmos um padrão moral, padrão ético alto. João quer nos mostrar, irmãos, não é pelo ensinamento nem pela regra de conduta humana é que o homem alcança essa vida que Deus quer dar para o homem. O homem precisa de uma outra vida. O homem precisa da vida de Deus. Não é porque você é homem moral, não é porque você é um homem honesto, um homem de alto padrão, um homem culto, não é porque você é uma pessoa no topo da sociedade, muito respeitada, que você vai entrar no reino de Deus. Para entrar, para ver o reino de Deus, precisava nascer de novo. Esse nascer de novo, essa palavra de novo, é nascer do alto. Então, irmãos, no entendimento humano, a mudança de um indivíduo se faz por educação, não é verdade? A solução para mudar a sociedade é dando a educação para a sociedade.
e por meio de bons ensinamentos. Porém, não é assim no pensamento de Deus. Até entre os cristãos há esse pensamento equivocado de que mero ensinamento bíblico é suficiente para transformar um homem. Por isso, irmãos, ensinamento após ensinamento, depois se descobre que não consegue transformar uma pessoa. Irmãos, é uma questão de vida. Vida. Ensinamentos bons podem até melhorar uma pessoa, mas não são capazes de introduzir essa pessoa na esfera do reino de Deus para fazer a vontade de Deus. Vocês estão convencidos disso? Por exemplo, para fazer parte do reino vegetal, você precisa ter a vida vegetal, não é? Eu quero fazer parte do reino vegetal. Então você precisa ter a vida vegetal. Para você fazer parte do reino animal, você precisa ter uma vida animal. E para você fazer parte do reino de Deus, então você precisa de vida de Deus. Então não é uma questão de comportamento apenas, é uma questão de vida. Para ver o reino de Deus, você precisa ter a vida de Deus. Então não é Nicodemos, ensinar Nicodemos bons ensinamentos. Não, é nascer de novo, nascer do alto ou nascer de Deus. Nascer de novo, em grego é anotem. É literalmente nascer do alto, nascer do céu, nascer de Deus que está no alto. Isso está em Tiago 1,17, eu não vou nem abrir, eu já li para vocês. Ali está o Pai das luzes, Ele está no alto, e todo o que há de melhor, o que há de mais perfeito, está lá no alto, está com o Pai das luzes. Por isso, irmãos, se nós queremos o melhor, nós queremos fazer aquilo que um homem de padrão mais elevado não consegue fazer, que só quem está no reino de Deus consegue fazer, então precisamos nascer lá do alto, onde estão as melhores coisas, onde está o dom perfeito. João já havia nos dado o caminho de como nascer de novo. Isso não falou? Ele não falou em João capítulo 1, versículo 12? O que ele falou? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Veja como isso realmente representa a graça. Irmãos, para ser filho de Deus, para nascer do alto, para nascer num lugar lá no alto onde tudo é perfeito, onde tudo o que há de melhor, o homem não precisa pagar penitências, o homem não precisa fazer grandes obras e esforço próprio para alcançar, ser alguém do reino de Deus. Não, é tão simples, é só receberem a Jesus. O que significa receber a Jesus? João 1,12 explica. Que é receber a Jesus? É crer em Jesus, crer no nome de Jesus. É tão simples, não é? Romanos 10, dá uma olhada. Tão simples.
Versículo 8. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. O que é isso aí? É a palavra da fé. É a palavra que vai te fazer nascer do alto. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É tão simples, tão rápido, tão fácil. Não precisa subir 100 degraus de uma escada sobre milho. Não precisa pagar penitência. Não precisa flagelar o seu corpo, privar o seu corpo de comida ou de sono. Não precisa. Basta crer em Jesus. Basta confessar com a tua boca que Jesus é o teu Senhor. E crer no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação, porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, ele é rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É tão simples, é muito simples. Você não precisa usar sua obra própria para alcançar a salvação. Basta crer no teu coração e confessar com a tua boca. Como, porém, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Graças a Deus, irmãos, aqui nós temos muitos enviados. Muitos que fizeram SEAP. Muitos são colportores hoje. Nós temos muitos jovens, adolescentes e crianças. Eles também estão formando esse exército, sendo enviados na rua para orar pelas pessoas e deixar nas mãos das pessoas um livro que contém o Evangelho do Reino. E principalmente nós damos a primeira ajuda. O primeiro socorro, irmãos, é ajudar a pessoa a crer e invocar o nome do Senhor. Graças a Deus, a igreja que estava fechada em 4 paredes, e agora a igreja está na rua. Senhor Jesus. Vamos continuar. João capítulo 3. Ó Senhor Jesus. Perguntou Nicodemos, versículo 4. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Irmãos, Nicodemos, ele sabia que é impossível nascer outra vez. Porque havia, você sabe que há hoje uma crença que veio do hinduísmo e também em algumas variedades do paganismo, que crê na reencarnação.
o que certamente Nicodemos não poderia aceitar. Não era isso. Porém, Jesus não se referia ao voltar ao ventre materno, nascer a segunda vez. Jesus não se referia a isso. Por quê? Jesus falou assim, Jesus então respondeu, versículo 5. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Quer dizer, mesmo que fosse possível, claro que não é possível, mesmo que fosse possível o homem nascer outra vez para fazer uma nova tentativa para ver se ele vive uma vida melhor, com melhor comportamento, embora seja impossível, mas aquele que é nascido da carne continua sendo a carne. O problema do homem está na carne. Você pode nascer 1000 vezes da carne, continua sendo carne. A única solução, irmãos, é nós que nascemos da carne e agora podemos renascer, nascer de novo, nascer do alto, do Espírito. Porque o que é nascido do Espírito é Espírito. Ó Senhor Jesus, o Espírito, o primeiro termo Espírito é o Espírito de Deus, o Espírito divino, isto é, nascer de Deus. O que é nascido do Espírito é Espírito. Esse segundo Espírito refere-se ao nosso espírito humano, porém regenerado, nascido de novo. Irmãos, não adianta nascer da carne de novo, não vai mudar muita coisa. Nós precisamos nascer do alto, nascer de Deus, nascer do Espírito. Ó Senhor Jesus. E aqui diz: se não nascer da água e do Espírito. Irmãos, aqui é de uma difícil interpretação, muito difícil interpretação. Que água é essa? Então, a interpretação mais corrente é essa interpretação segundo o que João Batista disse, porque o João Batista pregava o arrependimento e batizava o povo com água, para que o homem caído da velha criação fosse terminado. Então, o batismo pelas águas de João Batista para o arrependimento é para terminar o homem caído. E o batismo de Jesus foi apresentado como aquele que batizaria o povo com o Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito é para germinar uma nova criação pela vida divina. Então, vocês entenderam, essa é a primeira interpretação mais usual. A grande maioria crê nisso. Essa água refere-se à água do batismo de João Batista para o arrependimento, para a terminação do velho homem, e o Espírito seria o batismo de Jesus com o Espírito Santo para germinação da nova vida, da vida de Deus em nós. Essa é a explicação mais corrente. Porém, nós gostaríamos de colocar isso para consideração de vocês. Se você olhar para todo o contexto de João, do Evangelho de João, você vai perceber que a água nos escritos de João, principalmente no Evangelho de João, tem um significado maior do que meramente a água do batismo. Vocês concordam comigo? João 7, 37 a 39, como diz? Vamos lá. Vamos prestar atenção agora para a palavra água, tá? No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e
beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Essa água certamente não é do batismo. Essa água refere-se à água da vida e à água do Espírito. O versículo seguinte diz: isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então aqui tem água. João 4:14, o que Jesus falou para a mulher samaritana, né? Versículo 14: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então essa água não se refere à água do batismo de João Batista. Essa água refere-se a o Espírito que jorra para a vida eterna, certo? Aí você vai para João capítulo 19. Na crucificação de Jesus, eu já disse que João era o único discípulo que foi registrado que estava em frente à cruz. Por quê? Porque eu posso afirmar isso, que João estava bem de frente, ao pé da cruz. Como eu posso dizer? Está no capítulo 19, versículo 25. Como diz no versículo 25: e junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, Jesus estava onde? Jesus estava sentado no sofá? Jesus estava onde? Estava na cruz. E as suas mãos estavam onde? As suas mãos estavam presas na cruz, cravadas, não? Na madeira, não é isso? Então Jesus não poderia falar gesticulando com as mãos, não é isso? Como Jesus estava? Estava assim. E como ele disse aqui: vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado. Quem é o discípulo amado? João. E disse: mulher, eis aí teu filho. Ele não pôde usar a mão assim, ó. Mulher, eis aí teu filho. Como ele disse? Certamente com um gesto. Mulher, eis aí o teu filho. Não é assim? Ele estava na cruz. Não é possível falar com alguém longe da cruz desse jeito. Então, tanto as mulheres aqui citadas, como João, estavam ao pé da cruz, não é isso? Ao pé da cruz. Versículo 27, depois disse ao discípulo, que é João: eis aí tua mãe. Também assim, com um gesto: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Então essa é uma prova que João estava ao pé da cruz, bem pertinho. Por isso, irmãos, vamos seguir Jesus bem pertinho. Não siga de longe. Não fica distante, irmãos, da palavra profética. Não fique distante da live de quinta-feira. Não fica distante da live de sábado, da palavra de domingo. E, irmãos, vamos seguir de perto. Aí, João, que estava perto, o que ele viu? Ele viu uma coisa que a maioria das pessoas não viu. Versículo 34. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu duas coisas: sangue e água. Logo saiu do seu lado sangue e água. E vocês sabem muito bem para que serve o sangue.
Porque do lado de Jesus saiu sangue. Irmãos, sangue é para a nossa redenção. Sangue, irmãos, é para perdão dos nossos pecados. E sangue é de uma cor vermelha, até quem está muito longe enxerga. Por isso, irmãos, a grande maioria dos cristãos valorizam sangue, porque enxergaram sangue e porque o sangue é para perdão dos pecados. Mas, irmãos, poucos enxergaram a água, porque a água é transparente, é líquido transparente, e só quem está muito perto é que vê a água. E água é o que, irmãos, aqui? Água, irmãos, é para nos dar vida. Do seu lado fluiu água. Deus, então, irmãos, quer nos dar a vida divina. Quer, para todo aquele que nele crê, do seu interior fluir rios de água viva. Essa mesma água que saiu do lado de Jesus, quando você creu em Jesus, essa água está fluindo do seu interior. Essa água é vida. Vocês entenderam? Então, por essa linha, essa água não é a água do batismo, tá? Aí João, quando viu isso, versículo 35, aquele que isto viu, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que vós também creiais. Por que João tinha que falar assim com tanta veemência? Aqui, aquele que isto viu, testificou. Ele viu o quê? Viu sangue? Mas muita gente viu sangue. Ele viu também a água. Pouca gente viu água. Então ele viu sangue e água. Aquele que isto viu, testificou. E ainda ele insiste, sendo verdadeiro o seu testemunho. Acredite, esse testemunho é verdadeiro. Eu vi água. E ele sabe que diz a verdade. Ele sabe que diz a verdade, para que vós creiais, também creiais. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, essa água está relacionada à vida eterna e atrelada ao Espírito. Por esse motivo, irmãos, João fez questão de salientar que ele viu, e ele é testemunha de que viu, né? Vamos continuar. João 3, versículo 7. Não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Portanto, irmãos, João escreveu isso não só Jesus falando para Nicodemos, mas ele quer falar conosco. Importa-vos, aqui fala importa-vos nascer de novo. Irmãos, não é somente uma questão de boa conduta, não é ser um bom cristão, mas, irmãos, é nascer de novo, é nascer de Deus, nascer lá do alto. Irmãos, quem nasce do alto e tem a vida de Deus, essa vida, irmãos, leva o homem a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. É só assim que o homem consegue fazer a vontade de Deus. Não é por meio de ensinamentos que o homem muda seu comportamento, que o homem é transformado. Não, não é somente pela educação, não, mas é pelo novo nascimento. Mas não é só pelo novo nascimento. Nós precisamos nascer do alto, temos a vida do alto, mas a partir desse momento em que você nasceu de novo, você precisa viver por essa vida. Não sei se vocês me entenderam. Não é só nascer de Deus, não é só nascer do alto. Você precisa, a partir de agora, viver por essa vida que é lá do alto. Por isso que o versículo seguinte diz, versículo 8: o vento sopra onde quer.
ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Irmão, daqui para frente, quando você já recebeu essa nova vida, irmãos, não viva mais pela vida antiga. Não viva mais pela vida da carne. Viva pela vida do Espírito. Irmão, quando era jovem, ouvi uma mensagem muito interessante. Uma mensagem que dizia o seguinte: agora que nós nascemos do alto, o homem ficou complicado de certa forma, porque o homem que não nasceu de novo, ele tem uma vida só, uma vida que é nascida da carne, não é isso? Ele vai viver pela carne. Mas agora, nós que nascemos do alto, nascemos de novo, agora nós recebemos, além da vida que ganhamos dos nossos pais, né? Que veio do nosso nascimento segundo a carne, nós ganhamos uma vida do céu, do alto, ganhamos a vida de Deus. Não sei se você percebeu que nós ficamos complicados, porque nós somos uma pessoa que tem duas vidas. Então há uma possibilidade de você viver ou por uma vida ou por outra. Como é que você administra essa complexidade? Como é que você está administrando? Por que vida você está vivendo? Infelizmente, na nossa infantilidade, muitas vezes nós estávamos vivendo pela vida que recebemos da carne, não é isso? Aí eu ouvi essa mensagem, o irmão dizendo: nós temos duas vidas dentro de nós, mas nós temos só um corpo. Duas vidas que disputam um só viver. Não sei se você está me entendendo. As duas vidas lutam para quê? Para que o meu corpo viva de acordo com ela. Ou a vida A ou a vida B. As duas vidas são opostas. Estão lutando, todo o tempo estão lutando no meu corpo. E uma vida quer que eu continue vivendo no homem caído. Mas a vida nova, a vida de Deus, quer que eu viva de acordo com a vida de Deus. Por isso que o Paulo fala, agora complicou. Tenho duas vidas disputando um só viver, um só corpo. Por isso que Paulo em Romanos 7 fala: desventurado homem que sou, o bem que prefiro eu não consigo fazer, o mal que eu detesto, esse sim eu faço. Aí eu descubro que o mal habita em mim. Temos duas vidas. Você não tem esse conflito, não? Esse conflito de Paulo em Romanos 7? Mas vamos dar uma olhada, vai? Romanos 7, ó, Senhor Jesus. Romanos 7. Está complicado, né? A nossa vida ficou complicada. Versículo 15, capítulo 7 de Romanos. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não porém o efetuá-lo. Eu não consigo fazer. Eu quero o bem, mas não consigo fazer. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Olha que complicação. Então, ao querer fazer o bem,
encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Ele exclama: desventurado homem que sou, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas versículo 25 me dá uma libertação. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Graças a Deus por Jesus Cristo o nosso Senhor. Capítulo 8 de Romanos, versículos 1 e 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Pela velha vida, eu sou escravo do pecado e da morte. E essa vida antiga da carne tem uma lei. O que é uma lei? Que nem se eu jogar um papel aqui, existe uma lei da gravidade que faz esse papel cair. Não tem como você falar o contrário. Não adianta você falar, não, papel sobe. Não sobe, porque tem uma lei da gravidade. Então, se você tem a vida antiga do homem caído, você está escravizado pelo pecado e pela morte. E o pecado e a morte é uma lei como a lei da gravidade. Se você vive por essa vida, você certamente peca, e você certamente está sujeito à morte. Estou certo ou não? Agora, graças a Deus, quando você nasceu do alto, você ganhou uma outra vida, e essa vida também tem uma lei. Essa vida tem uma lei que faz você vencer a lei do pecado e da morte. Eu fiz essa ilustração várias vezes, eu sei que não é uma boa ilustração, mas pelo menos vocês podem entender. É como se você, o Senhor colocasse você agora em um foguete, em uma nave espacial, e você agora, subindo nessa nave, e faz-se a ignição, e essa nave tem um poder de vencer a lei da gravidade. Essa nave vence a lei da gravidade pela força dos motores e sobe, e faz você se livrar da lei do pecado e da morte. Agora você pode atender o chamado: sobe para aqui. Podemos subir para lá, porque nós temos a lei do Espírito da vida que nos livrou da lei do pecado e da morte. Por isso, irmãos, versículo 14 de Romanos 8 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Irmãos, a partir de agora, vamos viver por essa nova vida. E essa nova vida, irmãos, está no Espírito que dá vida. Vamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Porque se você voltar a ser guiado pela sua vida natural, você vai estar novamente escravizado ao pecado e à morte. Mas se você hoje é um filho de Deus, nasceu do alto, você precisa ser como aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Vamos voltar para João 3. Por isso o versículo 8 diz: o vento sopra para onde quer. Irmãos, esse vento aqui em grego é pneuma. Pneuma é a mesma palavra para espírito. Então o vento aqui é o Espírito. O próprio Espírito, irmãos, ele tem um caminho próprio. Ele sopra
para onde Ele quer. Ele não depende da sua lógica, não depende da sua racionalidade. Irmãos, Deus, Ele tem o seu próprio caminho, não é isso? Então o vento sopra para onde quer. Essa palavra, irmãos, sopra para onde quer, em grego é telo. Isso é o vento tem uma vontade, ele tem uma resolução e determinação. Hoje, na outra mensagem, eu falei que o zelo da tua casa me consome, Jesus disse. Irmãos, eu disse que todos nós precisamos ter esse zelo. Esse zelo seria o que, irmãos? Seria uma determinação. Eu também tenho a mesma determinação de Jesus de edificar a casa de Deus. O zelo pela casa de Deus também me consome. Eu não posso viver, irmãos, sem essa determinação, sem ser alguém que está resolvido a isso. Você está resolvido ou não? Ou você ainda está titubeando? Ou você ainda está hesitando entre a sua própria vida, os interesses da sua vida, o interesse de Deus? Irmão, vamos estar resolvidos? Porque o vento sopra para onde quer. Esse onde quer, irmãos, é o que o vento resolveu. Ele tem uma resolução e ele tem uma determinação. Ele tem um desejo, ele tem uma vontade, ele tem um prazer. Ele gosta de fazer do jeito que ele quer fazer. Irmãos, vamos segui-lo? Deixe a sua vontade. A vontade dele tem prioridade. Vamos seguir esse vento. Vamos seguir a vontade do vento. Vamos seguir a determinação do vento. Que a determinação do vento seja a minha determinação. O Espírito, irmãos, não segue a lógica humana. Ele segue o seu próprio caminho, segundo o seu pensamento. Você sabe que em Provérbios 30, não vou ler todo o versículo porque fala de outra coisa, mas aqui no capítulo 30, o versículo 18, ele fala assim: há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim, sim, há 4 que não entendo. Eu vou falar só do número 1. É o caminho da águia no céu. O caminho da águia no céu, irmãos, é maravilhoso demais para nós. Nós não sabemos, nós não conhecemos o caminho da águia no céu. O vento sopra para onde quer. Você não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Vamos seguir o vento? Isaías 55, como diz? O Espírito, irmãos, não segue a tua lógica, não segue a lógica da cabeça humana. Irmãos, ele vai fazer o que ele quer, ele vai fazer o que lhe apraz, para fazer o que agrada ao Pai, né? Então, Isaías 55, versículo 8. Porque os meus caminhos, diz Deus, porque os meus caminhos não são os vossos, mas os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Por isso, irmão, não vamos limitar a Deus com os nossos pensamentos, não vamos limitar a Deus com nossos caminhos. Irmãos, dá liberdade para Deus. Vamos dar liberdade para o Espírito. E pelo contrário, eu sigo o Espírito. Os 4 seres viventes, irmãos, seguem o Espírito.
eles não andam pela lógica humana. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a faça brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Irmãos, esse é a vontade do vento. Fará o que me apraz. O vento tem uma determinação, tem uma vontade própria, e nós temos que seguir essa vontade. Fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Deus tem um desígnio. Ele sabe cada palavra profética que sai, Ele sabe para que propósito. Irmãos, vamos fazer a vontade do Senhor. Não vamos limitar o Espírito pelo nosso pensamento, pela nossa lógica. Ó Senhor Jesus. Quem nasceu do alto não deve seguir mais a lógica da terra, a lógica da carne. Devemos viver como os 4 seres viventes que saíam do meio da nuvem, revolto em fogo, como carvão em brasa, indo para onde o Espírito queria ir. Vamos lá para Ezequiel 1. Eu sei que vocês já sabem disso, mas acho que vale a pena ver rapidamente. Ezequiel 1. Ó Senhor Jesus. Esses 4 seres viventes, irmãos, não andam pela lógica deles, lógica humana, andam seguindo o Espírito. Versículo 20, para onde o Espírito queria ir, vocês perceberam aqui? Onde o Espírito queria. Essa palavra queria é a determinação dele, é o desejo dele, é a vontade dele, é a resolução dele. Irmão, nós seguimos a vontade dele. Para onde o Espírito queria ir, os 4 seres viventes iam, pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam juntamente com eles, porque nelas havia o Espírito dos seres viventes. Senhor Jesus. Versículo 26. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono com uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, desde os seus lombos e daí para baixo, via como o fogo e um resplendor ao redor dela. Irmãos, se vocês entenderam, esse que está sentado no trono, ele faz parte também dos 4 seres viventes. Dele saía fogo, dele saía um resplendor ao redor dela. Ele é aquele que está sentado no trono, ele também está conosco. Irmãos, por isso que João nos levou a ver uma porta aberta no céu, não é? Em Apocalipse capítulo 4. Sobe para aqui. E João subiu e nos levou para cima. E ali, irmãos, o que nós vimos? Nós vimos esse trono que eu acabei de ler, de Ezequiel 1. Nós vimos um trono e alguém sentado. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus, não é isso? Desse trono, irmãos, há relâmpagos, vozes, trovões. Irmãos, esse trono está em plena atividade. Por isso, irmãos, os 4 seres viventes estão em plena atividade, porque as 7 tochas de fogo quer pôr a terra para arder. Por isso, irmãos, todos nós, irmãos, tudo isso é porque a vontade de Deus ainda não foi feita. A vontade de Deus, irmãos, é a sua casa, e o zelo da tua casa me consome. Irmãos, essa responsabilidade consome o coração de Jesus. Por isso que Jesus, em Mateus 16, 18, como diz, Jesus disse para Mateus,
disse para Pedro: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Irmãos, esse é o que? É a autoridade que Deus deu para nós. Os 4 seres viventes agora estão ligados à cabeça, e a cabeça, que é Cristo, ele recebeu uma responsabilidade do Pai de edificar a igreja, e ele está determinado a isso. Ele tem zelo. Você tem zelo? Irmão, nós precisamos ter o mesmo zelo, a mesma determinação. Não podemos ser marinha moles. Temos que ter fibra. Para fazer a vontade de Deus precisa de fibra, determinação. Vamos ter a mesma determinação de Jesus. Enquanto a casa do Senhor não foi edificada, como diz Davi, eu não vou descansar minhas pálpebras. Eu também sou assim. Enquanto a vontade de Deus não terminar de ser feita, o encabeçamento de Cristo não for realidade aqui na terra, irmãos, eu não descanso. Eu sou um com cabeça. Ele tem essa determinação, eu também tenho. Então, se a igreja tem essa determinação, irmão, Cristo é um com a igreja. Mateus 28. Mateus 28. Versículo 18. Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus disse para a igreja: eu já tenho toda a autoridade. Agora vou dar essa autoridade para vocês. Vocês vão cooperar comigo para fazer aquilo que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer, irmãos? Edificar a minha igreja. Edificarei a minha igreja. Então, eu vou dar minha autoridade para vocês. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. A palavra profética é sempre uma ordem. E eis que estou convosco. Irmãos, ele não só foi recebido para a mão direita de Deus lá no céu. Ele fala assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu não, de um lado estou à direita do Pai, mas por outro lado eu não descanso. Eu não descanso enquanto eu não realizar essa responsabilidade que eu recebi do Pai, que é a edificação da igreja. E quem vai fazer esse trabalho, irmãos, são os 4 seres viventes. E quem são os 4 seres viventes? É a igreja com a cabeça atuando no céu. E a cabeça atua no céu, e quando a igreja sai, para a rua, fazendo a vontade dele, a cabeça desce para cooperar conosco. Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Isso é confirmado também em Marcos, no último capítulo, versículo 16, capítulo 16, versículo 15, diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Aí no versículo 19, de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Mas olha o milagre no versículo seguinte, essa realidade dos 4 seres viventes. Cristo está no céu, mas olha o que acontece quando a igreja faz conforme o seu mandamento. E eles quem? A igreja. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte. Posso orar por você? Posso orar por você?
pregaram por toda parte, zigue-zagueando. Aí, quem coopera com eles? Aquele que foi sentar no céu, desce para cooperar com eles. Cooperando com eles o Senhor. Mas Ele coopera de que maneira? Confirmando a palavra. O nosso Senhor, irmão, coopera conosco quando nós saímos para pregar o Evangelho, cuidamos das pessoas, edificamos a igreja. O Senhor coopera conosco, confirmando cada palavra profética que Ele nos dá, por meio de sinais que se seguem. Irmãos, nós somos bem-aventurados. Nós temos provado que os sinais têm nos seguido. Tem seguido como uma confirmação da palavra profética. E a obra de Deus está avançando, está prosperando. Nós vamos para a África. O continente africano vai pegar fogo. Nessa quarta-feira já estarão indo mais 4 trabalhadores. Nessa quinta-feira, mais 4. Quarta-feira, 4 para Camarões. Quinta-feira, 4 para África do Sul. Irmãos, o Senhor não vai parar não. Se a igreja cooperar com Ele, Ele não vai parar. Ele vai cooperar conosco. Ele vai confirmar sua palavra profética. Ele vai continuar seguindo-nos com sinais. Deus abençoe esses trabalhadores que vão para a África. E também o Senhor continua abençoando as igrejas aqui. As igrejas aqui do Brasil, da América do Sul, da Europa, dos Estados Unidos, América do Norte, México, América Central, Caribe, também Ásia, Oceania. O Senhor abençoe todas as igrejas. Vamos seguir cooperando com o Senhor. Mas, irmãos, vamos seguir o Espírito. Não seguimos mais a carne. Nós seguimos o Espírito com a determinação de Cristo. Não seja um que não tem espinha dorsal. Nós precisamos ter o quê? Fibra. Determinação. Resolutos. Quem está resoluto? Resolutos a fazer a vontade de Deus. Jesus é o Senhor, amém.